Saudações ignorantes, todos reflexivos. Existe uma crença que pouca gente comenta, mas que muitos levam como regra, a de que a vida tem um cronograma definido para tudo. Uma espécie de relógio embutido na existência dizendo: na sua idade você já deveria estar estabilizado, já era para ter comprado uma casa, você está atrasado para ter filhos. Então a ficha finalmente cai e você pensa: tudo bem, mas atrasado em relação a quem? Nesse vídeo vamos fazer uma viagem pelo tempo, mas não aquele que funciona para todo mundo, mas aquele que funciona somente para você. Então vamos usar nossa ignorância e refletir sobre o assunto. Existem pessoas que começam a trabalhar aos 12 anos de idade por necessidade, enquanto outros só vão descobrir o que é responsabilidade aos 30 anos. Enquanto alguns se casam até mesmo antes de ter a casa própria, outros passam a vida tentando encontrar o amor ou a manteiga na porta da geladeira. Enquanto alguns encontram propósitos de vida cedo, outros levam décadas tentando entender o que está fazendo nesse mundo. O relógio marca as mesmas horas para todo mundo, mas o tempo da vida é diferente para cada pessoa. Aprendemos com os outros a medir a existência como se ela fosse uma corrida, sendo que ninguém está no mesmo ponto de largada, ninguém corre na mesma pista e definitivamente ninguém recebe o mesmo combustível. Comparar vidas é o mesmo que comparar livros diferentes pelo número de páginas. Existem histórias que começam com festa, enquanto outros começam com alguém partindo. Algumas amadurecem cedo porque foram obrigadas a sobreviver na marra, enquanto outras nascem confortavelmente em um berço de ouro e não precisam gastar R$1 com nada. E o problema disso não é o tempo passar, mas a cobrança que fazem de que tudo aconteça no mesmo ritmo para todo mundo. Uma vez Abraham Lincoln disse: "Eu não ando devagar, mas nunca ando para trás." Já Almir Sater, em uma de suas músicas, nos diz: "Ando devagar porque já tive pressa, eleve esse sorriso porque já chorei demais." Todos têm um conselho pronto para nos dar de como lidar com o tempo de vida que temos, mas poucos estão dispostos a passar pelo que você passou. Se você faz algo rápido demais, dizem para você pisar no freio, mas se vai com tranquilidade, dizem que está lento demais. Mas e se toda demora ou pressa não for feita para ser medida, mas sim construída? Se existe alguém que parecia estar completamente a passos lentos, foi José no relato do Gênesis. Ele tinha sonhos grandiosos ainda jovem. Sonhava com liderança, com propósito, com algo muito maior do que ele mesmo. Mas o que aconteceu de fato? Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente por abuso, trancado em uma prisão por um crime que não cometeu e, por fim, esquecido até mesmo por quem ele ajudou. 13 anos perdidos, 13 anos entregue a uma vida totalmente diferente do que tinha sonhado. Não 13 dias, não 13 meses, mas 13 anos. Mesmo assim, enquanto muitos teriam lamentado pelo tempo que foi perdido, José manteve a fé. Se olharmos com a lógica moderna, provavelmente alguém diria que Deus atrasou completamente a vida desse rapaz. O que ninguém sabia, nem mesmo ele, é que o que parecia humilhação, demora e perda de tempo, era na verdade formação. Porque aquele homem que saiu da prisão não era mais o jovem impulsivo e sonhador do início. Era alguém preparado para governar, para administrar crises, que sabia se defender dos enganos, que estava preparado para sustentar vidas e tornar-se quem ele nasceu para ser. Se tornou nada mais nada menos que a segunda pessoa mais importante e respeitada de todo o Egito. E além. Agora, veja a história de outro jovem. Ele foi levado para um time profissional de futebol aos 15 anos e aos 16 já era um dos titulares. Aos 17 foi convocado para a seleção brasileira, um feito pouco comum da época. Resultado disso? Participou da Copa do Mundo de 58, marcou 6 gols decisivos, sendo 2 deles na final contra a Suécia. Chorou abraçado aos companheiros e tornou-se campeão mundial antes mesmo de ser um adulto. Enquanto muitos jovens da época estavam tentando entender quem eram nessa selva de pedra, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, já era um dos nomes mais conhecidos do planeta. 2 jovens, 2 épocas, 2 caminhos, 2 ritmos, 2 fins bem-sucedidos. Nenhuma regra ou fórmula mágica. É claro que alguns vão tentar explicar com argumentos como: ah, mas um era protegido de Deus. Ah, mas o outro nasceu com talento. Ah, mas a mim não foi dada a oportunidade. Elas só não percebem que estão apenas tentando atribuir explicações para situações e histórias de vida que não têm o mesmo tempo para acontecer, o que inevitavelmente causa um certo senso de injustiça e revolta. Afinal, enquanto pessoas passam toda uma vida cometendo maldades e morrem confortavelmente dormindo em sua cama, outros estão morrendo antes mesmo de começar a andar e que poderiam se tornar uma pessoa extraordinária. Olhando pela lógica dos injustiçados, até pode fazer um pouco de sentido a revolta. Mas se você um dia pensou dessa forma, pense no seguinte: o que você poderia fazer para fugir do destino de José e entrar de cabeça na história do Pelé?
Resposta curta? Nada. Resposta longa? Absolutamente nada. A questão é que muitas vezes esse tempo nos esmaga. Queremos colher os frutos antes mesmo da árvore ter criado raiz. Queremos resultados rápidos, reconhecimentos rápidos, sentido imediato. Mas maturidade não se ganha com pressa. Ela nasce com repetição, com erros, com frustrações e às vezes até com recomeços. Existem atrasos que estão te protegendo de chegar em lugares desconhecidos totalmente despreparados. Existem maratonas que estamos nos esforçando para terminar e que estão nos levando direto para o abismo. O que não estamos fazendo é parando para perceber que esperar boas oportunidades também é uma estratégia. Assim como existem pessoas que insistem, persistem e mesmo assim não chegam a lugar algum, existem aquelas que as oportunidades caem do céu e não sabem como aproveitar. Isso exige uma mudança de mentalidade que vai contra a nossa natureza. Existem os que são lebres e existem os que são tartarugas. Um corre demais, mas acaba se cansando, enquanto o outro vai devagar, mas deixa os outros passarem na sua frente. Caminhos velhos não levam a lugares novos. O mundo conhece Colonel Sanders como fundador do KFC. Ele teve empregos comuns, fracassou em vários negócios, viu oportunidades darem errado e chegou à velhice sem reconhecimento nenhum. Foi então que apenas aos 65 anos, quando muitos acham que o tempo acabou, que tudo começou a mudar. Sua receita secreta que ele guardou por anos finalmente encontrou espaço em um singelo posto de gasolina, mas que popularizou sua marca mundialmente. Imagina se ele tivesse dado ouvido a pessoas que diziam que aos 50 o tempo de sucesso já havia passado e ele tivesse desistido. Esse exemplo mostra que tempos que parecem tardios talvez fossem simplesmente o tempo perfeito. Thomas Edison fez inúmeras tentativas fracassadas antes de criar a lâmpada incandescente, mas ao ser questionado por um repórter sobre seus fracassos ao tentar criá-la, ele respondeu: "Eu não fracassei, apenas descobri as maneiras que não funcionavam." Às vezes tratamos o tempo como acusador, sem perceber que ele é nosso defensor. Podemos nesse tempo adquirir uma habilidade nova, um conhecimento que ainda não existe, ou até mesmo esperar que ele passe para que um melhor momento surja. O que de fato nos adoece é quando medimos nosso tempo com o mesmo relógio usado por outra pessoa. Porque sempre vamos olhar alguém muito mais rápido, muito mais preparado, muito mais reconhecido. Mas sempre haverá alguém olhando para nós querendo desfrutar do tempo que nós temos. Como escreveu C.S. Lewis, você nunca é velho demais para estabelecer outro objetivo ou sonhar um novo sonho. O problema é tentar colocar na própria vida, e pior ainda, na vida dos outros, um prazo de validade. Mas o propósito não estraga, o chamado não expira e o crescimento não segue calendários. Então, talvez você não esteja atrasado. Talvez só esteja sendo formado por um período maior. Talvez o que pareça demora seja direção e o que parece pausa seja cuidado. E o que parece falta de oportunidade seja preparação. Porque algumas coisas só podem ser construídas no tempo que leva para você se tornar quem precisa ser. Antes do tempo, não é hora. Depois de um tempo, passou da hora. Só é hora quando é hora. O tempo pode ser o mesmo no relógio, mas é diferente na vida de cada um. E no fim, a pergunta não é se cheguei cedo ou tarde, mas sim se é tempo de enfrentar o que vem pela frente. Pense que talvez o tempo não esteja contra você, mas ele esteja trabalhando em você. Você se vê como um reflexivo ignorante e gostou desse vídeo? Considere se inscrever no canal e ativar as notificações para mais vídeos assim. Não se esquecendo de curtir, compartilhar e deixar um comentário. Agradeço por prestigiar, reflita sobre tudo reconhecendo sua ignorância e até a próxima.